Colégio Saber, estamos aqui para mais uma videoaula e eu trago para vocês a variação linguística, que nós já começamos a trabalhar, mas há uma necessidade de a gente fazer uma revisão em relação a esse assunto, que é um assunto muito importante da prova do Enem, como já conversamos, e a variação linguística, para início de conversa, é entender que não existe uma forma de falar certa, uma forma de falar errada. Todas as expressões, todas as maneiras de se expressar, todos os usos linguísticos, eles devem ser respeitados, devem ser valorizados. Então, essa ideia, por exemplo, de que existe uma norma superior à outra, de que existe uma maneira de falar mais correta do que a outra, não são noções compatíveis com a variação linguística. A ideia de língua trazida pela variação linguística é de que a língua ela é dinâmica, de que a língua ela se transforma, de que a língua ela é heterogênea. E isso é muito fácil de provar, porque se vocês pegarem, a gente já falou sobre isso, livros, por exemplo, de Machado de Assis, vocês vão ter lá palavras, por exemplo, que não são mais utilizadas, né? Por outro lado, no nosso contexto atual, nós temos palavras que surgem o tempo todo em função de demandas, né? Demandas, principalmente hoje, demandas tecnológicas e que são incorporadas ao nosso vocabulário. Então, esse ir e vir das palavras, esse uso atual das palavras, que pode desaparecer depois, isso é normal, isso é a dinâmica da língua. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: a língua ela é heterogênea, ela é dinâmica, ela muda o tempo todo conforme fatores sociais, fatores históricos, enfim, tá? Então, pra gente começar, só para lembrar, variação. Primeiro tipo de variação histórica, temporal ou diacrônica. Tem a ver com o fato de a língua ela mudar, ela se transformar ao longo do tempo. E o exemplo mais prototípico desse tipo de variação é a palavra você, que já, né, a gente antigamente chamava-se de vossa ser, né? Antigamente chamava-se vossa mercê, até chegar a evoluir para você. Então, esse é um exemplo bem prototípico do que é essa variação histórica, diacrônica ou temporal. Então, ao longo do tempo, a língua ela vai mudando, ela vai se transformando e ela vai se adaptando a novos contextos, tá? Pegando essa perspectiva, eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: qualquer item que afirme, por exemplo, que a língua ela é homogênea, que existe uma homogeneidade linguística, que a língua ela é estática, que a língua ela é parada, que a língua, que existe uma norma que é superior a outra norma, são itens falsos. Não existe essa ideia de língua dentro da prova do Enem, tá? Nem dentro da prova do Enem, nem nenhuma outra prova, porque o que a gente trabalha hoje em termos de linguagem é a valorização dos diversos usos. Então, é a ideia de que ninguém fala igual a ninguém e que a maneira como eu falo reflete quem eu sou. A maneira como eu falo reflete a minha identidade sociocultural, a minha identidade, né, linguística. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo, ó, Idade Média, prova que me ama, mata um dragão, 4 ursos e uma baleia, década de 30. Prova que me ama, peça minha mãe em casamento para papai, dias atuais. Prova que me ama, coloca relacionamento sério no Facebook, namorando no Orkut e me diga como sua namorada no Twitter. Hoje a gente já tem outra, né? Outra rede que é o Instagram. Então aqui é uma brincadeira, mas que mostra exatamente, ó, que ao longo do tempo a maneira de se expressar, a maneira de falar, a maneira de se comunicar, ela vai se transformando, ela vai mudando ao longo do tempo e ela vai se adequando às pressões sociais e hoje, como eu já falei para vocês, principalmente às pressões tecnológicas, tá? O outro tipo de variação que eu trago é a variação regional, a variação diatópica. Bem simples. Por exemplo, nós aqui em Sergipe falamos muito macaxeira. Já ouvi também muita gente falando aipim, mandioca. Só que, por exemplo, na Bahia, se vocês forem comprar macaxeira, vocês não vão encontrar, porque lá fala-se aipim. Então, a variação regional é exatamente isso. É a maneira como a palavra muda a depender da região. Outro exemplo. Aqui a gente fala geladinho. Em outras regiões a gente fala, né, fala-se dindim, sacolé, né? E aí vai. Tangerina, mexerica, bergamota, pocã, se eu não me engano, né? Já ouvi também alguma coisa relacionada à mimosa. Então, a ideia da variação regional é essa, é de que, veja, o produto é o mesmo, mas a maneira de chamar o produto, a maneira de denominar o produto é que vai se diferenciar a partir das regiões, né? A gente fala que bala, né? Em várias regiões é confeite, né? E aí vai, tá?
E aí eu quero chamar a atenção, sempre falo isso porque eu acho importante, é algo nosso. Aqui nós temos uma expressão tipicamente itabaianense, que em qualquer região de Sergipe, fora de Sergipe é mais difícil, mas em qualquer região de Sergipe, que se chegue, que se fale essa expressão, automaticamente já vão, ó, essa pessoa é de Itabaiana, que é o Fiducanço, tá? Fiducanço ainda tem o sobrenome que é o Fiducanço Mariano, tá? Então, essa expressão que para muitas pessoas é pejorativa, e a gente já conversou sobre isso, o Fiducanço, ele traz vários sentidos, né? Ele não só tem sentido de xingamento, ele tem vários outros sentidos que nós já discutimos. Então, essa expressão tipicamente nossa, é uma variação regional, é típica de Itabaiana. Então, ela é reconhecida em qualquer lugar de Sergipe. Falou Fiducanço, já sabe que é de Itabaiana, tá? E aí eu trago para vocês, terceiro tipo de variação, que é a variação situacional ou diafásica. Muita atenção para as nomenclaturas, tá? É muito mais fácil para mim, ó, colocar na minha cabeça que é situacional, mas o Enem traz diafásica, que é justamente para colocar um obstáculozinho aí para vocês. E aí, muito fácil. O que é uma variação situacional ou diafásica? É quando você tem que adaptar a sua variedade à situação comunicativa, tá? Então, vamos lá. Se eu estou em situações mais formais de comunicação, como é o caso agora, já que eu estou assumindo o papel de professora nesse momento, que estou falando para vocês, eu tenho que aderir uma norma padrão. Então, eu tenho que trazer isso, por quê? Porque o momento exige que a minha variedade esteja completamente condizente com o momento em que eu estou aqui agora, tá? Mas se eu estiver, por exemplo, conversando com as minhas amigas, distraindo, jogando papo fora, eu vou relaxar essa variedade, né, padrão, essa variedade mais formal, e eu vou trazer uma variedade que é a variedade informal. Então, o que é que a gente chama? Como é que a gente chama essa adaptação? Quem é que faz essa adaptação? Na verdade, é aquele falante que realmente domina as normas, tá? É uma competência linguística, sociolinguística, que me dá o direcionamento de como eu devo, qual variedade eu devo usar em determinados momentos comunicativos. Então, por exemplo, se eu estou em casa e eu digo as plantas, eu sei que é uma variedade informal. Mas eu não digo as plantas porque eu não sei que a concordância correta é as plantas. Eu digo porque eu relaxo a minha variedade por eu estar numa situação comunicativa mais informal, tá? Então, o falante que ele tem essa competência, o falante que ele domina as normas, ele vai conseguir adaptar cada norma de acordo com a situação comunicativa. E isso é variedade situacional ou diafásica, tá? E aí eu trago a variação sociocultural diastrática, muita atenção, tá? Essa variedade aqui, ela vai trabalhar muito um termo que a gente tem que evitar, né? Ou qualquer coisa que leve a esse termo, que é o preconceito linguístico. Eu comecei falando para vocês que quando a gente trabalha com língua, dentro da perspectiva da variação, não existe norma mais importante do que outra, não existe falar mais bonito do que outro, e isso é o que direciona para o preconceito. Quantas vezes a gente ouve alguém falar qualquer coisa fora da norma padrão, o cara diz, é burro, não sabe falar. Isso não existe. A partir do momento que você entende o que a pessoa fala assim. A pessoa está assim se comunicando. A diferença é em termos de norma. Então aqui eu chamo a atenção para a variação sociocultural. O nome já diz. A maneira de falar identifica a sua bagagem cultural. Isso é lógico. Por exemplo, se você conversar com alguém que nunca frequentou a escola, por qualquer motivo que seja, você vai perceber de antemão, né, que aquela pessoa não domina a variedade padrão. Isso me permite corrigi-la? Isso me permite depreciá-la? Não, porque é uma questão cultural. A pessoa que muitas vezes não domina a norma padrão, não domina não é por uma questão de opção. Ela não domina porque ela não teve acesso à escolaridade, ela não teve as mesmas oportunidades de uma pessoa que teve acesso à norma padrão. Então, isso é muito importante a gente ter em mente.
evitar qualquer item, qualquer raciocínio, qualquer encaminhamento que leve a um preconceito linguístico. Isso não é admitido dentro da perspectiva da linguagem atual, certo? E aí eu trago para vocês variedade mais prestigiada, que é a norma padrão, que é a que realmente é enaltecida na nossa sociedade, e a variedade menos prestigiada, que é a norma não padrão, que gera o que Marcos Baino, que é um grande estudioso da área da variação, chama de preconceito linguístico. E aí eu trouxe para vocês aqui do lado, não vou ler a historinha, só para explicar o que eu vou fazer depois, que é a historinha de Chico Bento. Chico Bento, gente, inclusive existem, tá, críticas em relação à criação de Chico, porque muitas palavrinhas de Chico são um pouquinho forçadas, tá? Mas serve para o que a gente quer, serve para o nosso exemplo. Chico é o rapazinho que mora no sítio, na zona mais rural. E Zeca, que é o primo de Chico, é o que mora na zona urbana e que fala de acordo com a norma padrão. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa e pedi para que alunos respondessem. O que é que vocês acham de falar de Chico Bento? O que é que eles respondem? Ó, ele mora no sítio e não tem educação adequada, por isso fala de forma incorreta. Esse tem uma forma de falar inadequada, por morar no campo, ele não conhece a linguagem do pessoal da cidade, que é a forma correta. Chico fala usando expressões chulas no sotaque caipira. O que mais chamou a atenção em relação a essas respostas é que esses meninos são meninos que moram no campo, são meninos que moram no sítio, são meninos que muitas vezes se expressam muito próximo da forma de Chico. Então, o que é que isso revela? Que as pessoas do campo acabam manifestando preconceitos linguísticos em relação a elas mesmas. Então, esse é um trabalho que a escola hoje tenta moldar, né? Porque não se admite essa perspectiva de linguagem, como eu falei para vocês, tá? E aí, outro exemplo que eu queria trazer para vocês, ainda sobre a variação sociocultural, é a palavra baile. Veja, quando eu escuto baile, para mim é baile de formatura, para mim, sei lá, baile de 15 anos, alguma coisa nesse sentido. Mas se você chegar, por exemplo, no Rio de Janeiro, se você falar baile, vamos ao baile, é o baile funk, tá? Então, essa palavra baile dentro do grupo, ó, por isso que é variedade sociocultural, porque trabalha com a bagagem cultural, tá? Então, esse grupo, que é o grupo de funkeiros, especificamente, usam essa palavra baile para se referir a festas relacionadas ao funk, tá? Outro exemplo, vamos lá, quem é que usa, qual é o grupo o que mais usa, por exemplo, as gírias? Essas aqui estão ultrapassadas, porque vocês criam gírias o tempo todo, tá? Mas quem é o grupo que mais fala gíria na nossa sociedade? É o grupo dos adolescentes. Então, quando eu falo de variedade sociocultural, são grupos específicos de pessoas que compartilham características sociais específicas e que falam expressões específicas, como eu acabei de falar para vocês, tá? E aí, pessoal, como é que isso cai? Olha lá, na prova do Enem, bem rapidinho, tá vendo? Ó, eu tenho aqui o carinha que tá com a prancha, só que ele tá de terno na praia. E olha a carinha do surfista, estranhando. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegalazemos nesse instante ou mais tardiamente. Observe que eu falei para vocês, variedade situacional. A situação não condiz com a norma usada por ele. Ele usa uma norma extremamente formal diante de um contexto extremamente informal. Então, aqui há uma incompatibilidade entre